doutor José Lino Sepulcre, um dos tantos que aqui chegaram depois da primeira leva de italianos que nos levam a comemorar agora os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A sua história, por favor. Da onde procede? Como é que chegaram aqui no Brasil? Então, as minhas raízes, né, são do interior do estado do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Itaguaçu, que hoje está em torno de 15 mil habitantes, né? Sou filho de italiano, meu pai é italiano da cidade de Udine, lá no norte da Itália, né? E veio aqui para o Brasil com 4 anos, chegando em janeiro de 1915. E, naturalmente, como os demais imigrantes, né, tiveram as suas dificuldades, até porque a circunstância em que ele veio foi em função do pai dele ter tido a necessidade de vir, entre aspas, escondido, né, do governo italiano, porque estava estourando a Primeira Guerra Mundial. E ele sempre nos contava, compreendeu, coisa do pai, que o pai dele teve que vir para o Espírito Santo, para o Brasil, naturalmente, né? Porque ele foi convocado juntamente com o irmão para ir aos combates, né, que existiam naquela época, e o que aconteceu? O irmão dele, que não quis vir junto, em última hora resolveu não vir, na primeira batalha ele morreu. Em batalha, em batalha. Em batalha, na primeira batalha, entendeu? Então, esse meu avô veio aqui para o interior do Espírito Santo, né? Meu pai ainda praticamente nenê, 4 anos, entende? E a nossa vida começou por aí, compreendeu? Cresceu, né? Trabalhou muitos anos como oleiro, fábrica de tijolos lá no interior do estado, compreendeu? E sobrevivemos assim. A minha família, somos 5 irmãos, ou seja, 4 mulheres e eu no meio, né? E tivemos uma vida, como dizer, muito difícil, né? Muito difícil. Como a maioria dos imigrantes. Sim, né? Como claro. é que era essa vida na época? O senhor deve ter algumas informações e, inclusive, no seu início, na sua infância, cosa se mangiava? Muito difícil, porque a maioria desses imigrantes, né, não tinha uma função definida e aqui chegaram ainda, naturalmente, muito criança, cresceram, né, usando a lavoura como subsídio para sobreviver. Mas meu pai, ele herdou do seu pai, né, que seria o meu avô, vamos dizer assim, a fabricação de tijolos naquela época. Uhum. E tornou-se um dos melhores e mais famosos tijolos da região da qualidade. Então, meu pai, ele tinha também vamos dizer assim, uma propriedadezinha pequenininha junto com o avô, né? Onde se plantava arroz, feijão, né? E principalmente milho. Então, para a própria subsistência. Para a própria subsistência. Nós também, mesmo como criança, né, adolescente, tivemos dificuldades, né? Vivia ali vendendo verdura, vendendo, vamos dizer, peixe na cidade, né? Porque naquela época isso era muito fácil, né? Então isso contribuiu para a nossa sobrevivência. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter, naturalmente somos 5 irmãos, todos eles têm curso superior, compreendeu? Então, isso é importante. E quando que surgiu o empresário? Então, eu sempre sonhei trabalhar no comércio. Desde quando pequeno, no interior, né? Já vendia verduras, peixe na cidade, né? Então, em 1960, que eu estava completando 18 anos, eu vim me apresentar para servir o Exército. Eu não queria servir o Exército, porém, além de ter que servir, me mandaram para o Rio de Janeiro. Fiquei um ano de 1960, eu fiquei um ano no Rio de Janeiro, né, no batalhão de guardas, né, que ele cuidava da segurança da presidência da República, né,
Me lembro muito bem que no Palácio das Laranjeiras eu tirava guarda na segurança do então presidente Juscelino Kubitschek. Então fiquei um ano, né, no Rio de Janeiro, que naquela época não tinha um elevado sequer, para você ter uma ideia, em 1960, né? Viu? E nesse ano também, nas horas vagas, vamos dizer, de quartel, eu comprava às vezes na Praça da Bandeira, mariolas, para vender dentro do quartel, para poder ter dinheiro, para poder usar a lotação para se locomover dentro do Rio de Janeiro. Me lembro muito bem que eu, às vezes, o batalhão de guarda fica em São Cristóvão e eu queria ir na praia, eu pegava 2, 3 bondes, né, para chegar até a Praia Vermelha, para se banhar, tomar um banho no mar, né, e voltar para pegar o almoço a 1 hora, também pendurado no bonde, porque soldado do Exército não pagava o translado no bonde. Então, isso aí, compreendeu? Eu fiquei um ano no Rio de Janeiro, um ano. Pegou os últimos tempos antes do início da Constituição de Brasília, né? Então, é isso que eu ia falar, entendeu? A minha interessante que no Rio de Janeiro, o Batalhão de Guarda, foi justamente no ano que estava, vamos dizer, mudando o governo para Brasília, né? Então, no Batalhão de Guarda, eles me deram a seguinte opção: ou você fica aqui, ou você vai para Brasília, ou vai para o Canal de Suez. Como meu objetivo não era continuar, e muito menos, né, seguir carreira militar, preferi ficar no Rio de Janeiro. E, naturalmente, com a mudança, com a transformação do batalhão vindo para Brasília, um pouco foi para o Canal de Suez, isso foi uma sobrecarga muito grande para quem ficou em Brasília. Porque ele tinha que, naturalmente, cuidar ainda, né, não somente da guarda presidencial, mas também, vamos dizer assim, tomar contas ali no panteão de Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, onde era Ministério, eu não sei se era Ministério da Justiça, ali perto, na Central do Brasil. Então, eu tirei muita guarda ali, também de segurança. Bom, em 1960, no final de 1960, no início de 61, eu vim para a Vitória. Só que, lembrando que mesmo antes, por volta de 1958, em Itaguaçu, eu tinha um tio que tinha uma casa de comércio, onde se vendia de tudo, viu? De chapéu, Panamá, Prada, compreendeu? Roupas vendidas ao metro, enfim, vendia-se tudo. Então eu fiquei 2 anos como auxiliar de office boy nessa loja. E gostei de trabalhar no comércio, vendo as pessoas entrar, vender, enfim, né? Então, quando eu voltei do Rio de Janeiro, em 1961, o que aconteceu? Eu procurei um trabalho em Vitória e comecei a trabalhar numa loja de venda de automóveis. Chevrolet. Meus primos adquiriram uma revenda de automóveis Chevrolet em 1961 e eu comecei a trabalhar nessa loja como auxiliar de office boy em 1961. Fiquei nesse emprego durante 30 anos. Ou seja, de office boy, eu exerci todas as funções, vamos dizer, vamos dizer, do comércio de um modo geral, né? Não somente na parte de contabilidade, da parte comercial, e saí como diretor comercial. Em 1991, eu botei a minha empresa Linus Automóveis, que temos até hoje essa empresa, de venda de automóveis. Ou seja, em 1961, tinha poucas revendas de automóvel na época, entendeu? Aqui em Vitória mesmo só tinha uma revenda Chevrolet. Tinha uma revenda Chevrolet, uma Volkswagen e uma Ford. Somente esses 3. Por quê? Estava iniciando em 61, vamos dizer assim, os primeiros passos do desenvolvimento
vamos dizer, do país em termos da linha automotiva. Por quê? Porque até então o governo não permitia a importação, né? Tanto assim Tinha a que nossa GM aqui, né? tinha a GM, tinha a Ford e a Volkswagen, Exato. né? Duas americanas e uma alemã, no caso, né? E aí surgiu o governo novo, né? Do então presidente, que foi até caçado na época, né? Que é O Jânio Quadros. Não, depois Não, de Jânio Quadros foi não foi Jânio Quadros, não. Foi Depois o Goulart. O O Goulart que foi... Em 91, quem era o governador? 91? Não, pera. O Collor. Collor, é. Collor. Aí surgiu aquela frase célebre do Collor que diz que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. Exato. E com isso abriu a importação, que hoje temos uma infinidade de marcas e modelos, compreendeu? Que houve uma transformação enorme, né, da indústria automobilística brasileira. Bom, durante 61 até 91, fiquei na Versa Veículos, era a denominação, do qual tornei-me sócio, né? Tornei sócio com a pequena participação. Em 91, eu observei que eu teria outros caminhos. Então, vendi minha participação e botei minha própria empresa. Em 91. Bom. Aí o senhor mudou, também entrou em outros ramos, digamos. Sim, porque, veja bem, o que ocorreu é o seguinte, em 1991, nós tínhamos a Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo, que era a entidade mãe de todo, naturalmente, os segmentos comerciais, né? E eu, além de botar minha empresa, eu entrei no Sindicato de Revendedores de Automóveis, que era afiliado à Federação do Comércio. Em 1961, 62, por aí. Você está entendendo? Perdão, vamos voltar um pouquinho, depois você faz o corte. Bom, em 1991, em 1991, quando eu botei a minha empresa, eu também entrei, vamos dizer, como presidente do Sindicato dos Revendedores de Automóveis do Estado do Espírito Santo. Já, na área automobilística, o senhor já entrou Já na questão política também. Na questão política também. Eu sempre tive um ótimo relacionamento político, ótimo, compreendeu? Então, fiquei como presidente do meu sindicato, compreendeu? Até 1996 e fui andando como presidente vários anos. Em 2006, compreendeu? O então presidente da Federação do Comércio, o senhor Hamilton Rebelo, não estava bem de saúde. E não sei o porquê que me convidaram para ser presidente da Federação do Comércio. Isso foi em 2006. 2006. Bom, sendo presidente da Federação do Comércio, eu também me tornei diretor da Confederação Nacional do Comércio. Porque as federações envolvem os estados e a confederação envolve todos os estados, né? E me tornei, compreendeu, também diretor. Eu fiquei como presidente da Federação do Comércio durante 16 anos. Nesses 16 anos, naturalmente, eu sempre exerci a função de diretor e também tornei-se vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. O período que eu fiquei como diretor, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio foi até 2022. Em 2022, depois de 16 anos, eu passei a função de presidente da Federação do Comércio para o novo empresário. Porém, nesses 16 anos de experiência que eu tive, foi extraordinário, porque eu fiz um relacionamento muito grande a nível político, a nível empresarial, não somente dentro do meu estado, mas também em todos os estados do Brasil. Com essa experiência, mesmo eu deixando a presidência
da Federação do Comércio, a Confederação do Comércio me manteve como diretor da CNC, do qual eu ainda estou. Ainda está. Estou como diretor da Confederação Nacional do Comércio. Com isso, como eu disse anteriormente, a minha experiência foi de relacionamento a nível Brasil foi muito grande. Entendeu? Isso também contribuiu para o meu novo modelo de comércio que criei, que foi, naturalmente, um atacadista de gêneros alimentícios. Como privilégio, naturalmente, como você está vendo aqui, vinhos. Para que você tenha uma ideia, hoje, que trabalho com meu filho, na minha empresa de vinhos, chamada L. Hicks, nós temos hoje mais de 1.500 rótulos de vinhos para venda. Mais de 1.500 rótulos de vinhos. Então, nós vendemos para a grande maioria de restaurantes aqui da capital do estado, Vitória, Vila Velha. Vendemos também para as empresas, supermercados. Enfim, nós temos uma gama de clientes muito grande. Vamos entrar agora numa questão, doutor. Essa sua experiência ampliada, aí, inclusive nível nacional, que se mantém, lhe deu, obviamente, um conhecimento muito grande na área empresarial, na área do empreendedorismo. Nós estamos comemorando 150 anos da participação fique tranquilo, dos italianos, a participação dos italianos no processo de, vamos dizer, de construção permanente desse país, do Brasil, né? A força italiana nesses setores, como é que o senhor analisa? Nós temos, de fato, uma efetiva fatia italiana em tudo isso, não? Com certeza. No Espírito Santo, compreendeu? O comércio do Estado do Espírito Santo, ele é praticamente movido para empresários, naturalmente, descendentes de italianos. Então, eu posso lhe afirmar com muita propriedade que mais de 80% do comércio do Estado do Espírito Santo ele é gerido por, naturalmente, empresários que advêm, vamos dizer, de famílias italianas. 80%? 80%. Nós não temos um número exato, porém, pelo meu conhecimento muito vasto, que abrange todos os segmentos comerciais, inclusive de importação, exportação, o Espírito Santo hoje, ela naturalmente, ele é movido por esses empresários. Tem um carimbo italiano nisso. Ah, com certeza, é altamente representativo. E a nível nacional, o senhor faz ideia? Sim, o estado de São Paulo, né, naturalmente, o próprio Paraná, né, o sul do país, o Rio Grande do Sul, né, eu acho que da região sudeste para baixo, compreendeu? A grande maioria dos empresários, que é o principal motor do país, é a região sudeste para baixo. Não querendo desmerecer nossos irmãos no Nordeste, nada disso, entendeu? Porém, hoje, o PIB brasileiro, ele é movido vamos dizer, a região sudeste para baixo, que ela é praticamente, a grande maioria dos empresários são de descendência italianos. São Paulo, por exemplo, compreendeu? Tem uma enorme população descendente italiana. São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente. São dois estados que também. E por coincidência, eu estava naquele almoço que tivemos, aquela senhora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e vocês mesmos disseram que Minas Gerais tem um consulado italiano lá, que eu pensei que era uma região que não abrangia, naturalmente, descendente italiano. E a grande parte mesmo dos mineiros são descendentes italianos. A força italiana se sente, pelo menos de Minas Gerais para baixo, de Sim. São Paulo para baixo, Espírito Santo, de uma forma bastante expressiva. O senhor, obviamente, aí não dá para calcular um percentual. Nós não temos, infelizmente, estatística nem sequer da composição da população. Nunca o IBGE se preocupou em fazer
O senhor não acha que seria importante fazer uma Importantíssimo, importantíssimo. Mas eu que, naturalmente, com essa minha experiência de 63 anos no comércio de um modo geral, entendeu? A minha avaliação é que o que move a economia do Brasil são os descendentes italianos. Com muito respeito aos demais, que naturalmente contribuem também. Porém, no Espírito Santo eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E posso dizer, talvez, tenho também essa certeza, abrangeria o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso eu tenho certeza. Mas, a meu ver, não vamos mentir que a grande maioria, vamos dizer assim, o que move a economia brasileira são descendentes italianos. O Brasil é altamente, vamos dizer. O que tem de especial? O que distingue o empreendedor italiano? Tem a ver com esta aventura, vamos dizer, que vem desde antigamente, mas que, de certa forma, o italiano é um nômade, sim, historicamente. Né? É um registro que muito nos honra. Todos nós sabemos que todos os italianos que vieram, inclusive, de 2 décadas anteriores, quando os italianos aqui chegaram, não tinha outra opção a não ser a agricultura. Tanto assim que eles tiveram a grande necessidade, né, de desmatar, vamos dizer, a grande maioria para o cultivo, principalmente naquela época, de milho, de café, compreendeu? Com isso, com naturalmente a necessidade, e não tinha outra alternativa a não ser essa, criou o hábito. Por quê? Quem cultiva o café, quem cultiva o milho, quem cultiva outras coisas da agricultura, compreendeu? Ela tem necessidade de quê? De vender. Criando, você sendo um agricultor, compreendeu? Você tendo que vender, já criou um laço de comércio aí. Isso ficou impregnado na memória do italiano, e com isso que os grandes empresários, compreendeu? Principalmente aqui do Espírito Santo, são italianos. Por quê? Porque o fato de ter sido da necessidade da cultivação e a necessidade de passar essa mercadoria para adquirir o dinheiro, para comprar as suas necessidades, em si ali já é o primeiro... A iniciação na atividade comercial. Atividade comercial. É exatamente isso eu ia lhe perguntar, quer dizer, de meros produtores, quer dizer, braccianti, os trabalhadores, sim, na Itália, sim, a maioria era braccianti, era quem veio de lá, ou no máximo era meeiro, como diz, mesadro, que trabalhava para o patrão da terra. Na propriedade para o proprietário. Eles vieram para cá e acabaram assumindo também, quer dizer, partindo da roça, da agricultura, muitas vezes a mais incipiente possível, acabaram se transformando em grandes comerciantes, como o senhor acaba de dizer. Essa transformação também é um fato notório, não? Com certeza, porque esses italianos, os meus avós que vieram, lá na Itália, eles já praticavam a agricultura. E aqui chegando, eles nada a ver. O que eles fizeram? Colocaram em prática, por não ter outra alternativa, a agricultura. Havendo a agricultura, a movimentação de dinheiro, ou seja, de negociação do produto que ele colheu. E com isso, compreendeu, aqueles que tiveram o privilégio de ter o dom de partir para parte, tornaram-se grandes empresários, né? Mas eu acho que o início disso tudo, do italiano, veio lá de baixo, dos avós, né? Dos donos, né? Que vieram. Nesses 150 anos, doutora Sepúlcre, nós tivemos essa transformação, né? Daqui para frente, o senhor atualmente, essa dinâmica continua acontecendo? Quer dizer,
estacionamos ou há um processo contínuo de avanço dessas classes empresariais italianas no sentido da atualização do mundo? Aí. O Brasil cresceu muito, compreendeu? Então, claro que hoje não existe mais imigrantes, hoje não existe, né? Porque aqueles que aqui tiveram, aqueles que aqui vieram, estão aí e contribuindo para o desenvolvimento em seus respectivos estados, certo? Porém, essa dinâmica, o Brasil é um país dos sonhos, compreendeu? Né? Que está, vamos dizer assim, bem na frente daqueles países que não tem mais, a não ser partindo para a tecnologia. Mas a parte, vamos dizer, comercial, a parte industrial, compreendeu? O Brasil ainda é um grande captador de grandes investimentos. Haja visto, o que nos falta, naturalmente, é um governo, né, que se preocupa, né, em captar, naturalmente, investimentos. Porque quando um político nosso, que seja ele governador ou que seja o presidente, vai fazer visitas internacionais, entendeu? E tem, naturalmente, algo a oferecer de grandiosidade, investimentos não faltam no Brasil. Existem grandes investimentos. Haja visto que o Brasil agora está sendo descoberto por quem? Pelos chineses. Pelos chineses. Que até então, compreendeu, nós éramos naturalmente reféns de quem? Dos americanos, a meu ver. Americanos, né? Enfim, alguns estados também, vamos dizer, da Europa. Mas hoje, vamos dizer assim, quando se fala em investimento, em desenvolvimento, o primeiro da fila é o chinês. Haja visto que os chineses, visualizando grandes empresas que já investiram aqui, estão comprando aquelas empresas, estão adquirindo aquelas empresas. Ali é um outro fenômeno que eu gostaria de ter a sua visão, doutor Sepulcri. Com essa imensa comunidade ítalo-brasileira que temos, nós estamos perdendo a guerra para os chineses. Quem que está falhando aí? A Itália? Não, a Itália não tem o que está. O que está falhando é o governo brasileiro que não proporciona, não dá valor, principalmente ao micro e pequeno empresário, que hoje representa mais de 95%, compreendeu? Vamos dizer, dos empresários do comércio a nível Brasil. Não há valorização interna do governo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E com isso, né, os nossos, vamos dizer assim, importados, né, que seja ele chineses, ou mesmo japoneses, enfim, né, a China, ela desenvolveu e, naturalmente, surpreendeu ao mundo com os seus índices elevadíssimos de crescimento. E ela não está ficando somente internamente, não. Ela quer abranger outros países. As dimensões geográficas do Brasil também contribuem para que outros, naturalmente, países nos procuram para fazer investimentos. Repito, o que precisamos é de um governo, compreendeu? Que toma conta, principalmente dos italianos, né? Os italianos estão aqui, vamos dizer, também participando do desenvolvimento nosso. Não se trata de... Paulo, não, Paulo, fica tranquilo. liga para a Patrícia, ela liga toda hora aqui. Não, doutor Sepulcri, não se trata de nenhum privilégio, né? Se trata quer dizer, da presença já maciça, grandiloquente da comunidade italiana. Existe uma interpretação aí que tem que ser observada. Não há privilégios hoje. Não existe privilégio. O que existe hoje é visão comercial. Nós temos grandes empresários no país, compreendeu? Que estão, principalmente na área da agricultura,
que estão aí, compreendeu? Vamos dizer assim, na ânsia, principalmente na região sul e na região aí de Mato Grosso, que tem áreas, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, tem áreas enormes para o cultivo, compreendeu? E o governo atual, não sei o porquê, não está dando muito valor a isso. Não está dando muito valor. Certo. Entendeu? Então, existe... E os chineses são agressivos, né? E os chineses vêm agressivamente. E nós temos expressões aí, o maior produtor de soja do país, quem é? Um ítalo-descendente, né? Claro. O maior produtor de suco, por exemplo, de laranja. Suco de laranja, o Brasil. Italiano, Brasil, também um ítalo-descendente. E assim o senhor poderia enumerar dezenas de empresas, né, nessa área com expressão... Muito. O governo federal anterior atual, ele deu um incentivo muito grande ao micro e pequeno empresário, né? Esse de cultivo. O agronegócio. O agronegócio, Certo. O agronegócio. Então, esses empresários, inclusive, se revoltaram, estão se revoltando pela política adotada pelo governo atual. Sim. Né? Atual. Sim. Quando que, a meu ver, né, o Brasil, pelas dimensões que ele tem, ele poderia ser o maior produtor de agricultura do mundo. Hoje mesmo nós contribuímos e muito para isso, mas poderia muito mais. Muito mais. Porque o campo de produção nosso é enorme, mas nós precisamos de um apoio do governo. Pois é, além disso, nós temos as nossas questões internas, né? Dentro da comunidade italiana hoje ainda. Não sei se o senhor toparia emitir o parecer seu sobre essa questão. Quer dizer, nós somos demais para a própria Itália nessa questão do reconhecimento da sua identidade, isto é, da sua cidadania italiana. Nós temos com esse problema de forma bastante contencioso, está acontecendo aí. Por que, na sua visão, essa busca pelo reconhecimento, que não implica apenas querer o passaporte, são poucos que de repente queiram instrumentalizar esse sentimento. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, eu vejo isso mais por uma gratidão, você está entendendo? Porque eu, por exemplo, sou filho de italiano. Eu tenho uma gratidão enorme ao meu pai, porque eu sei o quanto que ele lutou para me dar, vamos dizer assim, esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu sei. Então, a grande maioria de descendentes italianos, ele descobriu o quanto que é importante ele ter a sua cidadania em gratidão aos seus familiares. E por que não dizer, você hoje com a cidadania italiana, fazendo qualquer tipo de, vamos dizer assim, de turismo internacional, você tem muito mais, vamos dizer assim, trânsito perante os países do que somente ter a cidadania brasileira. Haja visto, compreendeu, que você tendo a cidadania italiana e, naturalmente, você tendo seu passaporte, poucos países do mundo você tem necessidade de fazer, naturalmente, o visto. Né? O visto. Ao passo que o Brasil não. Eu tenho meu passaporte brasileiro, mas se a semana que vem eu quiser ir para os Estados Unidos, eu não posso ir. Posso? Se não tem o passaporte... Eu não tenho visto. Exatamente. Eu não tenho visto. Exatamente. Entendeu? Então, já eu com o passaporte italiano, não tem problema. Né? Não tem problema. Claro que existe algumas situações que você tem que fazer a prestação de conta ao chegar, sei lá. Eu ainda não usei o meu passaporte italiano em passeios internacionais, compreendeu? Mas, com certeza, é muito mais fácil. O senhor nunca usou o passaporte italiano para passeio? Eu nunca usei para me identificar, entendeu? Entendi. Outra coisa também,
o que está despertando também no país é o aprendizado da língua italiana, que, a meu ver, é lindíssimo. Você, quando ouve o hino da Itália, eu não sei se acontece contigo. Arrepia. Arrepia, arrepia. Eu não sei eu não sei que temos dentro da gente o que nos orgulha isso, compreendeu? Que né? É algo que só nós sabemos traduzir, né? Traduzir isso, entendeu? Os Então, demais não... veja bem, no passado recente, para você tirar a cidadania italiana, era uma dificuldade tremenda. Já melhorou muito, mas pode melhorar muito mais. Isso é o meu ver. Pode melhorar muito. Porque quem ganha não é somente eu, como estou tirando a minha cidadania, viu? O consulado ganha. A Itália ganha porque vai despertar de as pessoas não somente conhecerem, estudar o idioma com mais frequência. Então, existe uma facilidade muito grande a partir do momento que, naturalmente, as autoridades italianas, né, Há quem advoga, doutor, essa tese nasceu dentro da Universidade La Sapienza de Roma. Um vice-reitor escreveu recentemente um artigo sobre o Corriere della Sera, advogando a seguinte tese: a Itália tem que se decidir. Se ela quer permanecer aquilo que a bota delimita, né, os seus 58 milhões de habitantes, sim, e cada vez menos, ela é, na verdade, o país com a maior taxa de, como é que se chama, de deficiência populacional, de decréscimo, né? Sim. Né? Sim, porque está envelhecendo, a população envelheceu. Exato. Ou ela tem que se decidir optar por se transformar naquilo que seria, como são os hebreus e outras nacionalidades, num país, numa nação diaspórica. Sim. Isto é, considera-se, porque ela espalhou italiano pelo mundo inteiro. Então, em vez de ela considerar 58 milhões de habitantes, consideraria, já partiria aí por 150 milhões de habitantes. Sim. Que, na verdade, de certa forma, na prática existe, que é o sentimento de italianidade espalhada pelo mundo. O que o senhor diz dessa tese? Eu acho que seria importantíssima essa conscientização, vamos dizer, das autoridades italianas, de não, vamos dizer assim, fechar o ciclo de crescimento. Ao contrário, a história italiana é lindíssima, né? É lindíssima. Ou seja, é um país que talvez tem dimensões, vamos dizer, territoriais bem pequenas, né? Como todos os países na Europa, né? As suas dimensões. Então, o que aconteceu com o italiano, os nossos antepassados, ela semeou nacionalidade em vários países. A Argentina tem uma quantidade, sim, enorme de italianos, entendeu? E o Brasil nem se fala, porque os primeiros, vamos dizer, trabalhadores que aqui chegaram, a grande maioria foram os italianos. Depois vieram os alemães, né? Mas a grande maioria são italianos. Então eu penso que ela tem que aumentar o leque, não fechar o leque. Não fechar. Aumentar o leque. Por quê? Cria história. Cria história. Porque vai chegar um ponto da seguinte forma. Mesmo hoje, no país como o Brasil, que nunca se falou em limitação de filhos, né? Como acontece na maioria dos países, como vamos dizer, japonesa, a própria Itália, enfim, né? Então, vai envelhecendo. Então, nós temos que, vamos dizer assim, chamar de volta esses filhos de italianos que naturalmente estão em redor do mundo para fazer parte. Eu acho que tem que facilitar isso.
Isso engrandece, é o petróleo italiano, né? Com certeza, é o petróleo italiano. Viu? Aí, então, olha, por si só, compreendeu? Com as suas histórias, né? Encanta o mundo. O seu idioma encanta a todos aqueles que lá vão. Essa é a verdade. Entende? Doutor Sepulcre, nós poderíamos divagar bastante sobre outros temas aí, conexos a esse, etc. Estamos aí nessa comemoração, vai ter até o fim do ano, pelo menos, fatos, evidência, eventos, etc. Eu deixaria ali, para encerrar, as suas considerações finais, pergunta que eu não tenha feito, mensagem que o senhor queira passar, por favor, tenha vontade. Então, eu tenho o privilégio, né, de pertencer ao comitê italiano que foi eleito, né, para ser vamos dizer assim, um elo entre a comunidade e o consulado italiano. Certo? Depois de 30 anos, né, o Espírito Santo teve o privilégio de a sua chapa, vamos dizer, ter eleita com a grande maioria dos membros do comitê, do qual eu tenho a satisfação de dizer que pertenço à diretoria como diretor financeiro. Do Comitê? Do Comitê italiano, aqui, na região do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Certo? Muito bem. Penso que nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente para divulgar, principalmente, e ser um facilitador para esses, vamos dizer, filhos de italianos que aqui estão, que sonham em ter a sua cidadania. Também temos que conscientizar e também transmitir a eles a cultura italiana, como você viu em vários municípios aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Sim, Santa Teresa, entrevistei o prefeito, sim, todas as escolas do município, que uma vez recebiam alguma ajuda, inclusive italiana, a Itália cortou, sim, mas a comunidade, o município está mantendo aula toda semana de italiano nas escolas. Então eu penso que essa responsabilidade é nossa, né? Porque nós somos naturalmente os diretos que levam os objetivos, né? E os modelos, enfim, aquilo que está se fazendo para os descendentes italianos. Para nós também é importantíssimo, porque a cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, foi reconhecido que foi a primeira cidade habitada pelos italianos que aqui chegaram. Primeira cidade criada pelos italianos. Criada pelos italianos, justamente. Criada pelos italianos. Então, nós estamos aqui eufóricos, né, na comemoração desses 50 anos. O senhor mesmo teve a oportunidade de participar de alguns eventos, né, que foi extraordinário, essa é a verdade, extraordinário. Né? Naquele dia que você comemorou, no dia 17, né, de fevereiro, que nós comemoramos a chegada, foi muito emocionante para todos nós. Por quê? Nos lembrou as dificuldades que esses primeiros italianos que aqui chegaram, tiveram aqui no país. Então, é muita dificuldade, compreendeu? E muita luta. Então, para nós é muito orgulho chegar onde chegamos, né? Uma cidade cuja maioria da sua população vive, não vou dizer em situações privilegiadas, mas com poucas dificuldades, se levar em consideração aqueles nossos pais quando aqui chegaram. Então, fazemos parte dessa equipe, né, de comemoração, não somente agora no mês de fevereiro, mas durante o ano todo, em todos os meses, nós temos programação. Né? E também, como você sabe, né, dos 78 municípios que temos no Espírito Santo, todos eles você encontra, vamos dizer, filho de imigrantes italianos. Então, o nosso Estado do Espírito Santo é genuinamente um Estado, vamos dizer, italiano, por que não dizer, né? Italiano. Então, para mim é
é muito orgulhoso, né, fazer parte dessa equipe, né? E contamos, naturalmente, com o apoio, principalmente do consulado, para que possamos ser mais, vamos dizer, atuantes, né, em divulgar aquele país que, com certeza, é orgulho de todos nós, descendentes, que é a Itália. O senhor tocou num assunto e, se me permite, eu vou pedir sua opinião sobre isso. Tivemos aqui um grande teatro, né? Um bonito teatro, uma bonita lembrança, uma bonita demonstração de unidade da comunidade, de vigor, num evento que, obviamente, ficará marcado como o início desses festejos, né? Da importância que ele tem. No entanto, me chamou bastante atenção, doutor Sepulcre, a ausência de representação institucional italiana nesta iniciativa da comunidade. Falo aí sobre o parlamento italiano, falo aí sobre o próprio governo italiano, através da embaixada. Não busco críticas, eu apenas observo isso como talvez o que o senhor diz disso? Quer dizer, para nós é importante, para a Itália não é? Realmente, infelizmente, né, foi o lado negativo no início das comemorações do dia 17. Foi muito frustrante para nós. É a grande frustração que tivemos. Você não tem ideia o quanto foi gratificante envolver toda a comunidade italiana do Estado do Espírito Santo nesse sentido de comemoração. Tivemos um apoio total do governo do Estado do Espírito Santo, não somente financeiro, mas também presente na solenidade. Os empresários também do Espírito Santo e entidades outras deram total apoio. Infelizmente, nós não tivemos nenhum representante do consulado nessas comemorações. Penso que isso tem que ser revisto. Por quê? Porque a presença da autoridade italiana, para nós, é de alto significado. Aí se faz uma pergunta, abre aspas, por quê? Por que que o cônsul não veio ao Espírito Santo? Fecha aspas. Não tem resposta. Porque um Estado, como disse, que nos seus 78 municípios tem raízes italianas, eu acho que era importantíssimo ele mandar, ou se não pudesse vir, uma autoridade representando o consulado. Não houve nem justificativa. Então, para nós foi frustrante, porque eu penso que todos nós vivemos de quê? De incentivos, né? De apoio. É a mesma coisa. Quando você chegou aqui pela primeira vez, se você não for bem recebido, você sai daqui frustrado. Agora, você nem veio aqui. Entendeu? Então, nós lamentamos profundamente, respeitamos, até porque entendo que talvez tinha alguns compromissos ou prioridade de outros compromissos no Rio de Janeiro, mas, a meu ver, acho que deveria ter tido um representante do consulado. Até porque... E da embaixada. Até porque eles sabiam que o governo estava vamos dizer, participando ativamente de todas as atividades. Quem fez o calendário que vai até o final do ano, entendeu? Dos eventos relativos aos 150 anos da imigração italiana, mais de 80% ou 90% partiu do governo. E não vem um representante do consulado, me perdoa. Foi muito frustrante. Mas a vida se segue. Né? A vida se segue. Bom,
Uma mensagem final sua dirigida não só à classe empresarial, do comércio, mas também à grande comunidade. Quer dizer, olhando para frente, qual é a projeção que o senhor faz do nosso futuro? Veja bem, a nossa mensagem é uma mensagem de agradecimento, né? De apoio. Você conviver numa festa magnífica que estivemos, uma celebração italiana, coisa extraordinária. Isso é muito gratificante para nós. Então isso aí elimina todos os problemas que tivemos. Inclusive a omissão sentida. Inclusive a omissão, justamente. Então isso passa naturalmente uma esponja. Viu? Então o que se espera é o seguinte, uma reflexão de que o Estado do Espírito Santo é pequenininho, mas ele é pujante. Eu acho que nós, junto com o consulado, junto com os nossos irmãos que fazem parte também dessa regional que é o Rio de Janeiro, podemos fazer muito mais para os nossos queridos irmãos descendentes que ainda não tiveram a oportunidade de saborear, né, o quanto que é, vamos dizer, gostoso você, vamos dizer assim, relembrar algo das raízes dos seus avós, dos seus bisavós, enfim, da onde ele veio. E da sua própria identidade, né? Com certeza.